O servo. Os olhos cegos da humanidade, a tragédia da negação da realidade. Assim diz o servo, ao observarmos o cenário atual deste mundo caído, ficamos perplexos ao ver que, mesmo diante de tantas evidências, muitos ainda relutam em reconhecer que tudo o que foi profetizado na Bíblia está se cumprindo exatamente como foi escrito. Há aqueles que, conscientemente, escolhem as trevas e se submetem à ação direta do diabo, operando através de seus agentes estrategicamente posicionados. Esses agentes trabalham para disseminar o mal, oprimindo o próximo e impondo sua agenda perversa sobre a sociedade. Toda a estrutura deste mundo está corrompida pela influência infernal. Grande parte da mídia, do cinema, da cultura, da moda e dos costumes que segue os passos da perversão promovida pela chamada agenda woke, tudo contaminado por essa ideologia. Entretanto, o principal campo de batalha se encontra nas escolas, onde os fatos históricos são distorcidos para moldar a visão dos alunos, sob a ótica da esquerda, retirando do contexto a ação soberana de Deus na história da humanidade, na criação do mundo e do universo. O diabo se apresenta aos homens como um grande vencedor, buscando cegá-los para que não conheçam um poder muito maior que o dele, o nome e o sangue de Jesus, e as armas forjadas em Deus. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus, para a destruição de fortalezas, anulando os sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. Há uma batalha em andamento entre as trevas e a luz. Não é necessário ser um especialista para perceber isso, basta observar o mundo e suas ações, assim como a maneira como os governos se posicionam contra Deus e sua palavra. Frequentemente, nos deparamos com órgãos internacionais, como a ONU, agindo em favor da esquerda e do radicalismo islâmico. A hipocrisia é tamanha que sequer tentam escondê-la. Mentiras são repetidas tantas vezes que acabam sendo aceitas como verdade. No entanto, a única força capaz de confrontar essa realidade é a palavra de Deus, Jesus Cristo e o próprio Deus, que se manifestará para julgar este mundo. O apóstolo Paulo ensina que existem armas poderosas em Deus, capazes de destruir fortalezas. O povo de Deus precisa aprender a usá-las para não ser dominado e destruído pelas trevas. À medida que o fim se aproxima, essa guerra se intensifica, pois o inimigo sabe que seu tempo é curto. Muitas pessoas podem ter dificuldade em compreender o significado da palavra fortalezas usada por Paulo. Fortaleza, nesse contexto, refere-se aos padrões de pensamento adquiridos desde a infância, conceitos, raciocínios, ideias pré-concebidas e formas de pensar, que moldam a visão de mundo de uma pessoa. Quando um conceito equivocado se enraiza na mente de alguém, ele pode acompanhá-lo por toda a vida. Qual é a intenção de Satanás em relação ao ser humano? Seu objetivo é levá-lo a cumprir sua vontade, tornando-o um agente de suas ações. Ele busca dominá-lo completamente, a ponto de tomar controle total de sua mente, para que execute seus planos malignos. Por isso, é desafiador levar o evangelho a pessoas que já possuem ideias pré-concebidas. Não é raro ouvir expressões como, eu nasci assim e vou morrer assim, ou nasci nesta religião e morrerei nela. Esse tipo de pensamento é especialmente comum entre os idosos. Muitos desistem de evangelizá-los, esquecendo que as armas poderosas em Deus podem destruir essas fortalezas. Essas ideias arraigadas também são muito comuns entre os judeus, que, desde a infância, recebem ensinamentos que moldam sua visão sobre Jesus e os cristãos. Embora haja divergências sobre o que um bom judeu deve acreditar, há um consenso na comunidade judaica sobre o que não se deve crer. Jesus não é reconhecido como o Messias de Israel. Curiosamente, é possível encontrar judeus praticantes de yoga, adeptos do Hare Krishna, da Cabala, do esoterismo ou até mesmo do ateísmo, sem que isso gere grandes conflitos. No entanto, quando um judeu se converte a Jesus, a situação muda drasticamente. Ele passa a ser perseguido e marginalizado por sua família e por seu grupo social. Esse é um exemplo claro de fortaleza mental. Desde cedo, os judeus são ensinados a rejeitar Jesus. Eles aprendem que ele não é o Messias de Israel e que devem se afastar dos cristãos, especialmente dos evangélicos. Assim como Moisés enfrentou a rebelião do povo contra ele, o mesmo povo que havia testemunhado os milagres de Deus ao devastar o Egito, Deus tomou uma decisão. Todos aqueles com mais de 20 anos que presenciaram suas maravilhas no Egito,
mas se mostraram incrédulos e murmuraram contra ele, não entrariam na terra prometida, exceto Josué e Calebe. Os demais pereceriam no deserto ao longo dos 40 anos de peregrinação. Como está escrito: nenhum dos homens que, tendo visto a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, todavia me puseram à prova já 10 vezes e não obedeceram à minha voz, nenhum deles verá a terra que, com juramento, prometi a seus pais, sim, nenhum daqueles que me desprezaram a verá. A persistente desobediência de Israel à palavra de Deus trouxe-lhes muitos sofrimentos ao longo da história. Quando Deus os conduziu à entrada da terra prometida, os espias enviados para examiná-la retornaram e instigaram o povo a se rebelar contra Moisés e Arão. O povo não confiou no poder de Deus para derrotar os habitantes da terra, e, como consequência, a entrada foi adiada por 40 anos. O mesmo ocorre nos dias de hoje. Há 2000 anos, Deus enviou seu Filho amado para resgatar Israel, mas Israel rejeitou o seu Messias. A Bíblia nos ensina que a obstinação foi uma marca do povo de Israel, e essa atitude é um pecado grave diante de Deus, pois está ligada ao orgulho e à soberba. Quando insistimos em seguir nossos próprios caminhos, fechamos o coração para a vontade do Senhor, e isso pode nos impedir de receber suas bênçãos. Por isso, devemos clamar a Deus, para que toda resistência e dureza em nosso coração sejam quebradas, permitindo que sua palavra governe nossas vidas. Que sejamos humildes e dispostos a obedecer, para que a graça e misericórdia estejam em nós. Shalom plena. Maranata, vem Senhor Jesus. Você que é cristão já se questionou se suas prioridades refletem a missão de divulgar a palavra de Deus? Pergunte-se: o que posso fazer para ser luz neste mundo? A resposta é clara. Apoie ativamente os que divulgam o Evangelho. Inscreva-se neste canal e ajude a alcançar mais corações sedentos.